Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração, que é parte do Encontro Nacional Indústria Porto, em parceria com o Jornal Portuário, e hoje recebendo aqui com muita satisfação o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, que a gente vai falar sobre esses portos super interessantes que estão batendo recorde de movimentação, de crescimento, e vamos trazer muita notícia boa aí para você que acompanha o Integração. Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui ao programa Integração, prazer te receber. A gente tem falado muito do Estado, comemoramos outro dia o aniversário do Porto de Paranaguá, o Jornal Portuário fez uma edição especial falando sobre o aniversário do Porto, e a gente vai aqui bater um papo, falar sobre o que está acontecendo, sobre os investimentos e principalmente sobre os resultados que vocês estão tendo aqui com os investimentos que têm sido feitos, né? Então, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com a gente. Bacana, André. Obrigado. Olá a todos que nos acompanham. Sem dúvida é um prazer a gente estar no espaço de vocês aí, falando um pouquinho mais dos nossos portos, das nossas atividades aqui no Paraná. Muito bom. Vamos começar falando de coisa boa, né? Crescimento acelerado, recorde. A gente viu que em 2025 aqui os portos do Paraná movimentaram mais de 73,5 milhões de toneladas, um volume que era esperado somente para 2035, né? Como é que você avalia isso, essa antecipação aí dessa movimentação de cargas com relação já em 2025 ter atingido esse número que estava previsto somente para 10 anos para frente, para 2035? Bom, André, é sempre importante esse tipo de pergunta, porque a todo tempo nós recebemos como é bater o recorde sucessivamente ao longo dos últimos 7 anos, mas não é só o recorde que simboliza. É importante que a gente entenda que nós estamos aqui num ambiente super competitivo. Ao norte nós temos o Porto de Santos. 4 horas de navegação nos separam, 450 quilômetros de rodovia nos separam. Então, é um mercado competitivo hoje. As empresas que estão aqui estão em Santos, na sua grande parte. Então, há uma possibilidade de escolha. Nas eficiências, nós perdemos ou perderemos qualquer tipo de volume. E ao sul, 100 quilômetros, 2 horas de navegação nos separam aqui dos complexos dos equipamentos portuários de Santa Catarina, né? Belíssimos equipamentos também. Então, a nossa Interlândia é super competitiva. E a hora que nós sustentamos um crescimento, se compararmos do final de 2018, quando o Porto fez um pouco mais de 53 bilhões de toneladas, atingindo esses 73,5 no final de 2025, um crescimento de quase 40%. Um crescimento sustentado, ou seja, obviamente a nossa produção, a gente é muito forte no agronegócio, teve um crescimento, nós tivemos aí o campo cada vez produz mais no mesmo espaço, com a tecnologia toda envolvida, mas demonstra que o Paraná ele conseguiu absorver esse excedente, esse volume de cargas, sem perder sua eficiência, sem perder sua qualidade e sua atratividade comercial. Então, simboliza que nós estamos preparados para receber um volume, como você disse, previsto para ser, ou com uma previsão de ser atingido em 10 anos, 15 anos. Então, isso representa que o Paraná se prepara, nesse primeiro momento, com ajustes operacionais que foram feitos, mas com investimentos já em marcha aqui, que representam aí mais de 5 bilhões de reais, que serão postos na infraestrutura portuária diretamente nos próximos 5 anos. Presidente, isso deixou com que o complexo aí ele se consolida como um dos maiores corredores, né, logístico do Brasil, inclusive se tornando referência na eficiência. E como o senhor falou aí, citou os 5 bilhões de investimentos, eles têm sido feitos, inclusive com a obra do Moegão, né, que está com quase 95% dela concluído, e eu estou sabendo até que pessoas de outros países têm vindo ver, né, essa obra que está sendo uma referência para o Brasil, né, esse Moegão, novo Moegão, que vai possibilitar aí com que o Porto dê uma dinamizada um pouco maior até do que ele já está trazendo de recordes. Aqui, como o senhor bem citou, né, não é só bater recorde, é manter a eficiência, a segurança, a sustentabilidade,
velocidade, que hoje a gente tem falado bastante e é completamente assim aceitável que os portos trabalhem dentro de uma eficiência alinhado à sustentabilidade. Não se permite mais que seja de outra forma, né? Como é que você vê aí o resultado desses 5 bilhões de investimento e com a entrada do Moegão em funcionamento? O que a gente vai ter aí pela frente de resultado? Bom, o Moegão é uma infraestrutura necessária aqui no Paraná, né? Atingimos aí 73 milhões de toneladas, mas ainda a gente mantém uma proporcionalidade pequena na participação ferroviária no transporte dessas cargas, seja chegando ou saindo aqui do porto, em torno de 20%. Essa é a nossa média anual. E anos de estudos nos apontaram que nós tínhamos uma ineficiência, porque o nosso porto, ele, por mais que tenha um movimento expressivo, ele é um porto relativamente pequeno. Nós temos aí com menos de 5 quilômetros de cais, produzindo 73 milhões. A hora que você faz uma proporcionalidade disso, é uma intensidade muito grande nessa produção. E para que a gente conseguisse agregar uma capacidade ferroviária, alguns ajustes grandes precisariam ser feitos. Então, hoje é uma obra, com muito orgulho nós entregamos essa obra, uma obra que tem chamado a atenção do mundo, porque é uma obra que em nada a gente costuma brincar, em nada perde para esses programas que tem na TV, grandes obras no mundo. É uma obra complexa, é uma obra que, durante sua construção, mais de 2.000 pessoas trabalhando nela e 80 milhões de toneladas passando por ali, nas ruas ao entorno. Então, nós conseguimos dotar de capacidade, dotar ou manter nossa capacidade erguendo uma obra que ele vai ser um centralizador de recepção ferroviária para alguns terminais que estão no leste do porto aqui. Hoje, como funciona? Nós temos 11 terminais interligados no nosso corredor de exportação. E também um dos exemplos e um dos motivos de atingirmos cada vez mais nossa capacidade. Então, eles estão conectados em linhas comuns que vão para os navios e carregam ali. O que nós estamos fazendo? Tirando os desvios ferroviários dos terminais e centralizando num ponto só. A hora que a gente centraliza num ponto só, a descarga ocorre e a carga segue para o terminal via correia aérea. Com isso, nós eliminamos manobras desnecessárias, trazendo prejuízo operacional. Com isso, nós eliminamos manobras desnecessárias que atrapalham o fluxo da população. Porque, naturalmente, essas manobras elas demoram, por vezes, 15, 20, 30 minutos, chegando a 1 hora. Então, melhoramos automaticamente a nossa condição porto-cidade. Melhoramos a nossa condição ambiental, porque nós estamos atraindo ou dando uma condição melhor para o segmento ferroviário que polui menos, ou até mesmo nessas eliminações de manobra, nós diminuímos a poluição hoje gerada pelos trens. E é uma obra que ela vai prever, ou se previu uma capacidade não só para atender o hoje. Hoje, nessa região, nós movimentamos 5 milhões de toneladas por ferrovia anualmente. Essa foi uma estrutura preparada para receber 24 milhões de toneladas. Ou seja, não só olhando hoje, mas olhando as próximas 2, 3 décadas, nessa melhoria que a gente crê que vai acontecer no Brasil ferroviária, porque aqui no Paraná nós somos atendidos pela Malha Sul. Esse contrato da Malha Sul vence em janeiro de 2027. Então, qual decisão que o governo federal tomar, seja uma renovação ou uma licitação, o fato é que teremos grandes investimentos na malha ferroviária que nos atende hoje. Nós temos um outro grande projeto do estado do Paraná, que é a Ferroeste, que é uma concessão já realizada pelo governo federal em 98 para o estado do Paraná, que conecta Maracaju, no Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá. Só que essa concessão ela só foi implantada, efetivada, um pequeno trecho entre Cascavel e Guarapuava de 400 quilômetros. Mas existe essa concessão e o governo do estado do Paraná trabalha para que se viabilize a construção disso. Ou seja, na próxima década, indicativos muito fortes demonstram que nós teremos uma recapacitação da capacidade ferroviária do estado do Paraná. E o porto não pode ser seu gargalo. Então, por isso que nós preparamos um Moegão. Não para só tirar as nossas inconsistências ou ineficiências, melhor dizendo, de hoje, mas olhando também esse movimento ferroviário que vai acontecer nessa próxima década. E o porto não será o gargalo. Agora, presidente, só me confirma, com a implantação do Moegão, vocês vão ter capacidade de operar algo em torno de 900 vagões por dia, é isso mesmo?
Isso. Hoje nós trabalhamos com muito esforço e administrando todas as interferências que existem ali, 500 vagões por dia. Nós trabalhamos, um Oegão, ele traz uma capacidade de operarmos a cada 4 horas 180 vagões. Então, nós temos aí um fluxo muito intenso ferroviário, ou se permite receber esse fluxo muito intenso. E são investimentos casados, né? Nada adianta termos essa capacitação se o terminal que vai receber a carga não receber esses investimentos. E aqui nós licitamos todos os nossos terminais portuários nos últimos anos. Então, só nessa área do corredor de exportação, nós fizemos 3 licitações ano passado e juntas os terminais terão que investir quase 2 bilhões de reais em recapacitação ou novas estruturas de terminais. Nós temos outros terminais privados que já fizeram seus investimentos ou vão fazer ainda. Então, nós temos um ciclo de investimentos, não só nos acessos, que é o caso do Moegão, que hoje é obra de infraestrutura portuária com recursos públicos mais cara do Brasil, em marcha, mas também nós temos os terminais sendo dotados dessa capacidade. E, por fim, também nós temos que fazer com que os navios cheguem e saiam com mais qualidade, com mais capacidade. E isso nós fizemos. A primeira concessão do país de um canal aquaviário. E essa concessão vai nos permitir sair hoje dos 13,3 metros de profundidade de calado operacional que nós temos para 15,5 metros. Cada metro, 7 mil toneladas a mais no navio. Então, isso demonstra que o Paraná não só está fazendo ações pontuais em alguma coisa, mas olhando todo o ciclo, todos os vetores, como nós chamamos, para que a gente tenha essa logística perfeitamente adequada. Nada seja um gargalo. A parte aquaviária, os acessos, os navios vão chegar com mais capacidade e mais eficiência. Os terminais estarão preparados para receber mais, com mais qualidade, mais eficiência. E a infraestrutura de acesso, nesse caso a ferrovia, vai estar preparada para receber com mais e mais eficiência. Então, o Paraná, olhando um ciclo como um todo, desenvolvendo o porto aqui, de novo, não para essa próxima década, mas para as próximas 3 décadas. Maravilha. Agora, presidente, vocês também estão fazendo aí novos piers de atracação, né? Acho que é o T e o F. Isso vai permitir com que navios maiores possam atracar no porto, possibilitando, logicamente, uma movimentação de carga maior, uma eficiência, uma diminuição de custo, tudo que a gente entende na logística, que com maior capacidade de transporte de carga a gente obtém de resultado, né? Isso já tem previsão, também tem investimentos aí sendo feitos para serem ofertados na B3. Como é que está esse processo aí de ampliação? Bom, nós temos esses projetos de pier, porque, como eu disse, nós temos uma impossibilidade de crescer longitudinalmente, né? Porque o nosso lado leste aqui, nós temos uma reserva indígena, ou seja, não temos condição de avanço. No lado leste, nós temos o santuário da Nossa Senhora do Rocio, padroeiro do estado do Paraná, ou seja, tem uma possibilidade de avanço. Então, nós desenvolvemos esses projetos para frente, tá? E não foi nem a nossa gestão, esses projetos ou os desenhos conceituais já existiam. Então, nós aprofundamos esses estudos, recapacitamos e fizemos 3 berços, na verdade. Nós temos um berço em L, que é na parte de líquidos, ou seja, nós dotamos de maior capacidade com 2 berços adicionais, já olhando essa maior profundidade com o canal de acesso. Essa obra já é contratada pelo arrendamento, ou seja, nós licitamos o PAR 50, e que é um terminal de líquidos, que dentro dos seus investimentos obrigatórios, há essa obrigatoriedade de construir esse novo berço. Por isso que nós dizemos que essa obra já está contratada, já está na matriz de responsabilidade do arrendatário. Vindo do lado oeste ainda, nós licitamos o PAR 9, que tem essa primeira fase do Pier em F. Essa primeira fase está contratada, uma vez que a gente assinou também o contrato de arrendamento, e ali se prevê essa obra de R$1 bilhão, mais ou menos, para se implantar esse novo berço. No primeiro caso, no PIRL de líquidos, nós temos ali 3 anos a partir da licença ambiental para que ele se construa. Nós temos 5 anos a partir da licença ambiental para que se construa essa parte do início do PIR-F. E nós temos o PIR-D, que foi decorrente também dos processos licitatórios realizados no último ano, que vão nos dotar de capacidade aí na construção do PIR-T. Então,
todas essas soluções elas foram já programadas em avanço, né? E o problema da licença ambiental também, que não é um problema, mas é uma etapa normalmente mais demorada. O Porto já vinha trabalhando disso há muito tempo, então nós conseguimos, em uma questão de 15 dias, a licença prévia para esses 3 berços emitidas pelo órgão ambiental, pelo IBAMA, e nós já trabalhamos para a emissão da licença de instalação, que daí, efetivamente, começam a contar os prazos imediatos de início da obra. Todos estão prontos para iniciar suas obras, aguardando somente essa última etapa regulatória, que é a permissão ambiental com a licença de instalação. Então, isso vai prover, de novo, capacidade. Nós temos capacidade em água, capacidade de berço, que hoje é um dos nossos gargalos, os terminais não sendo repetitivo, mas já sendo se recapacitando, e nós dotando de um porto ou um estado com capacidade rodoviária, porque isso é importante citar. O estado do Paraná licitou 3.300 quilômetros de rodovia, ou seja, nós concedemos 3.300 quilômetros de rodovia, e nos próximos 5 anos, 90 bilhões de reais serão aplicados nas rodovias do estado do Paraná, já com contratos assinados. Isso as pistas vão ser duplicadas, quando não triplicadas, uma melhoria, uma manutenção. Então, essa fluidez rodoviária para o porto, obviamente que essas concessões atendem a população, mas atende também o fluxo de carga que vem para o porto. Então, o porto também acaba sendo beneficiado com essa melhoria logística de malha rodoviária que vai acontecer, ou já está acontecendo no estado do Paraná. O Irã iniciou a cobrança de taxas de trânsito em alguns navios comerciais, que têm em sua rota o Estreito de Hormuz, reafirmando o controle que Teherã possui sobre o mais importante corredor marítimo de energia do mundo. A providência é entendida como uma tentativa de explorar financeiramente o controle estratégico que Teherã exerce sobre a rota. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, apresentou na última quinta-feira ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, documentos que comprovam que a entidade tem disponíveis os 2,6 bilhões necessários para o pagamento da sua parte, para financiamento da obra do túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. Com a construção de 2 novos berços de atracação na região da Lemoa, o Porto de Santos deve passar por uma nova expansão na movimentação de granéis líquidos. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar 2 setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O INIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado.
Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. A gente está começando mais um Pode Empreender, produto que faz parte aqui do Empreenda Assim. E hoje eu tô aqui com o Vinícius, que vai passar uma visão pra gente, como que a gente pode aplicar a IA para o pequeno empreendedor. Vinícius, eu queria que você começasse me falando assim, um pouco sobre a sua história, onde você está atuando hoje. Eu sei um pouco da Cordex, mas para explicar pro pessoal como é que funciona e como que a gente pode estar aplicando aí. Bom, vamos falar um pouquinho da minha história para eu chegar aqui, né? Beleza. Então, falando até de empreendedorismo, de empreendedores. Hoje eu estou formado no mundo dos negócios justamente por conta do sangue empreendedor que começou lá atrás e que eu nem tinha. Então, eu posso dizer que com 21 anos eu fui demitido da minha segunda empresa. Foi quando eu peguei toda a minha rescisão para abrir meu primeiro negócio. Com o dinheiro dessa rescisão, eu fui abrir a minha empresa. Aluguei sala, paguei calção, Sim. Enfim, comprei móveis, computadores. A sala estava montada, então eu era o presidente de mim. Não tinha ninguém, não tinha cliente, né? E tudo isso por quê? Porque era formado em ciência da computação, era engenheiro de sistemas formado pela Microsoft, tinha minha certificação, e eu achava que só minha formação técnica já ia servir, ia ser suficiente para fazer o negócio acontecer. Sim. E foi a partir dali que foi meu ponto de inflexão para me tornar um vendedor e para me tornar um empreendedor. Exato, porque Então, todo empreendedor tem que ser vendedor, né? Todo empreendedor tem que ser vendedor. Então foi ali meu ponto de virada. Sim. Então, onde tudo começou, eu entendi que tinha que buscar mais oportunidades indo para a rua, né? O famoso PAP, o porta a porta, indo buscar clientes, porque eu sozinho ali, só com meu conhecimento, não ia servir de nada. Então, fui buscar conhecimentos adicionais de relacionamento humano, enfim, conhecer pessoas que faziam negócios. E depois, minhas formações próximas foram baseadas em relacionamento humano, em negócios. E, por fim, a última formação foi em ciências de dados e inteligência artificial pela Universidade de Chicago. Já que a gente vai falar de inteligência artificial, né? E assim, eu sei hoje que acho que o maior projeto que você está desenvolvendo é a Cordex, né? Que é uma startup. E, assim, me explica um pouco como é que ela funciona e para quem que a gente está direcionando. Tá bom. Bom, a Cordex, ela é uma empresa que ela foi criada para ajudar micro e pequenos empreendedores a desenvolverem seus negócios utilizando inteligência artificial. Sim. Foi uma forma que a gente encontrou de popularizar o uso da IA, de democratizar o uso da IA através da inteligência artificial, através de agentes que da mesma forma que grandes empresas utilizam a inteligência artificial, só que elas têm um background lá, elas têm um corpo grande de colaboradores técnicos para poder desenvolver projetos e tudo mais. Então, a Cordex, ela existe para ajudar as pessoas que não conhecem de IA a construir seu próprio agente simplesmente conversando com o consultor. Pode ser por texto ou pode ser por voz. E essa necessidade surgiu através de mim, porque eu venho do mercado corporativo, né? Tem a Cordex, que eu sou o cofundador da Cordex, mas eu atuo no mercado enterprise, no mercado corporativo com grandes companhias, vendendo sistemas de comunicação e também inteligência artificial. Sim. Só que a grande dificuldade sempre foi como utilizar sem ter conhecimento e pagando um custo acessível, porque para grandes empresas, para grandes projetos, esses valores ficam muito altos. Exato, e demandam muito tempo. Então, foi um momento que eu comecei a me especializar mais, quando deu a virada lá da IA generativa, começou a se tornar hype, Sim. né? Porque até então, assim, falando de inteligência artificial, a inteligência artificial já existe há muitos anos, né? Exato. Desde a época de Turing, enfim, 1900 bolinha,
já existia inteligência artificial de várias outras formas. As previsões, por exemplo, vinham da IA, né? De IA, mas não era generativa. Mas o boom da IA de generativa aconteceu há pouco tempo atrás e as pessoas estão usufruindo hoje e não é mais hype. Então, essa necessidade surgiu por quê? Porque eu queria ter um agente de IA que me respondesse, que pudesse me ajudar nas tarefas do dia a dia, que eu já só estava utilizando ChatGPT, Claude, Gemini, essas IAs que todo mundo conhece e outros que foram aparecendo. Mas quando eu queria consultar algo específico ou direcionado, eu tinha que ir lá ou tentar criar um agente no ChatGPT, por exemplo, que é possível, ou fazer uma pergunta e abrir um chat de novo do zero. Só que se eu estivesse na rua, por exemplo, como que eu ia conversar com ela em tempo real, através do WhatsApp, do Instagram ou qualquer outro canal de mensageria ou de voz? Não tinha como. Então eu ficava tentando construir meus agentes lá no ChatGPT, no modo de consultor de agentes, só que nunca saía da forma que eu esperava, apesar de ser da área. Eu não sou o cara que, né, conhecido como Escovar Bitbyte, que é o cara que mexe, que é o cara que desenvolve, não sou esse cara. Eu sou o cara de negócios comercial. E eu fiquei pensando, poxa, como que eu posso fazer isso? Foi aí que surgiu a ideia de abrir uma empresa, uma startup inicialmente, que construísse agentes. Só que eu não tenho, apesar de ser formado em ciência da computação e conhecer da lógica e tudo mais, nunca foi meu interesse e nem estar nas minhas habilidades desenvolver nada. Então eu encontrei, nesse meio tempo, eu encontrei 2 pessoas, que são meus sócios hoje, e eles toparam a ideia, né, gostaram da ideia, e a gente começou a construir a plataforma Cordex a partir daí. Ou seja, hoje com a plataforma Cordex, o empreendedor, o profissional liberal, enfim, ele consegue construir um agente em menos de 5 minutos e já conectado num canal de atendimento. Então, por exemplo, se você tem o seu Instagram da sua empresa e você precisa que ele tenha respostas de IA com conteúdo da sua empresa ou do seu negócio, você vai lá, configura a Cordex e em menos de 5 minutos já está respondendo pelo seu Instagram. Então, assim, esse foi um dos motivadores e a necessidade fez com que eu fosse buscar, uma dor minha, fez que eu fosse buscar criar e fundar uma empresa que entregasse isso. E vai mais longe, tá? Depois a gente pode falar, os desenvolvedores lá, assim, são ávidos por tecnologia e novas novidades. Sim. Tem muita coisa acontecendo na Cordex, tem o CRM que já está funcionando, tem o modo de campanhas. Vou te falar que eu testei essa semana pro Jornal Portuário, que é um case aqui nosso, e, cara, me surpreendeu demais a velocidade que você consegue programar, entre aspas, né, para ter a resposta automática do WhatsApp. Isso, para mim, é uma coisa que, antigamente, você via as plataformas, você demorava meses para fazer isso, então, tipo, para ele ter uma resposta assertiva, você demorava, você tinha que criar, aí você testava, não funcionava, aí você voltava. E assim, lá dentro do sistema de vocês, eu peguei, montei, expliquei o que era o jornal, joguei o link do jornal, pedi para ser atualizado no dia a dia, que eu vi que tem essa opção, você pode atualizar semanal, mensal. E aí, eu pedi para ela direcionar e fui vendo, tinha um erro ou outro, óbvio, de, direciona para não sei o quê, aí eu coloquei os links certinho e ele foi direcionando. E, cara, hoje tá funcionando, entendeu? A gente não teve problema, essa semana até me surpreendi com uma resposta, porque a pessoa, ela entrou em contato para a área comercial e eu não tinha falado nada com o sistema sobre a área comercial, para quem direcionar, o que tem que fazer. E ele buscou o e-mail dentro do site e mandou para a pessoa, entre em contato por esse e-mail que o nosso time comercial vai te atender, não sei o quê. E aí, ela, depois eu vi que ela tinha feito esse atendimento e pedi pro nosso time comercial aqui entrar em contato. Então, assim, me surpreendeu demais a velocidade que você consegue estar aplicando isso em qualquer tipo de negócio, entendeu? Sim. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.